Olá, seja bem-vindo ao novo canal Pensando Bem. Esse canal está sendo criado nesse momento com a intenção de fazer reflexões a respeito de vários assuntos, a respeito do direito posto, aspectos filosóficos em geral. Eu gostaria de pedir que, caso você veja esse conteúdo como relevante, que você me ajude a compartilhar, curtir esse vídeo, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de assistir e tomar também suas conclusões a respeito. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar a respeito de um raciocínio que foi feito no Supremo Tribunal Federal, por um ministro específico. E aí nós vamos conversar sobre esse raciocínio em si, e eu gostaria de fazer algumas reflexões a respeito dele, e que espero que seja útil e que você possa refletir aí na sua casa e, se quiser comentar, para que nós possamos aí ter uma linha de reflexão e entendimento a respeito de determinadas coisas que nós temos no nosso país, por exemplo. Então vamos lá. STF, células-tronco, raciocínio do incêndio. Se você não conhece, você vai conhecer, logo vai aparecer aqui no slide, e nós vamos comentar sobre ele. Bom, primeiro vamos ver uma das definições de células-tronco. As células-tronco embrionárias são células contidas num agrupamento de outras, encontradiças em cada embrião humano. Então, nós estamos falando aqui sobre embrião humano. E aí, veja só, de até 14 dias ou, como no caso, outros cientistas reduzem esse tempo para a fase do blastocisto, ocorrente em torno de 5 dias depois da fecundação de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino. Então, nós estamos definindo aqui a partir de quando nós teríamos um embrião humano, a questão de quando começa a vida, se existe uma definição já nesse momento a respeito de quando começa, e diante da dúvida, por exemplo, nós teríamos autoridade para, mesmo diante da dúvida, a partir de um pensamento de que nós estaríamos salvando uma vida, retirar outra, que nós temos certeza que é uma vida, ou que nós não temos certeza se é ou não, mas que ali, caso seria o equivalente a retirar uma vida humana? Então, ou seja, se a vida começa na fecundação e nós eliminamos aquele produto, nós estamos eliminando uma vida humana, nós estamos eliminando um ser humano em formação. Não é? Então perceba que essa é uma das discussões, mas eu gostaria de conversar. Você vai ver que é um raciocínio um pouco mais específico, mas que pode levar a consequências um pouco perigosas para nós. Eu vou falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade 3.510, tá? Distrito Federal, Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos comentar, vejam, nós vimos a definição, nós entendemos aí a questão que está envolvendo o embrião humano, a definição de vida está aqui envolvida, e aí será que existe uma certeza para que determinadas decisões tenham sido tomadas ou sejam tomadas nos dias de hoje? Veja só, isso é o que está em um dos votos no STF, se você quiser verificar essa decisão, olha, essa ação direta de inconstitucionalidade 3.510 do STF, você vai ver que existe essa fala ali, está dizendo o seguinte: a intuição de que um blastócito é desprovido do valor moral de uma pessoa é vividamente demonstrado pela seguinte hipótese. Ele pega o raciocínio de um pensador e ele usa esse raciocínio para definir o seu voto, né? E dentro desse raciocínio nós vamos conversar um pouco. Ele diz o seguinte: a intuição de que um blastócito é desprovido do valor moral de uma pessoa é vividamente demonstrado pela seguinte hipótese. Imagine que o incêndio tenha início em uma clínica de fertilização e você deve escolher entre salvar uma placa de Petri que contém 2 blastócitos e uma criança de 5 anos. Há alguma dúvida de que você deveria salvar a criança e a salvaria? Veja, primeiro, ele já define, mesmo sabendo que existe uma discussão a respeito de quando começa a vida, ele resolve dizer que
esse conteúdo da placa de Petri não seria uma vida. Ele resolve determinar isso. Baseado em quê? Em uma incerteza, porque havia uma incerteza desde esse momento e ainda há uma incerteza sobre quando começa a vida no meio científico, porque são coisas difíceis de se verificar com plena certeza, não é? E aí ele define o seguinte, ele define que isso não seria um ser vivo e que ainda que fosse alguma coisa parecida, não teria o mesmo valor de uma criança. É claro que nós sabemos que não é tão óbvio assim, porque isso vai depender da noção de vida que uma pessoa tem, que a pessoa que vai decidir tem. Se ela entende que a vida começa a partir do momento da fecundação, a partir do momento que um óvulo e um espermatozoide se unem, ela vai ter sim uma certa dificuldade em decidir. E aí ele diz, e aí ele meio que impõe esse pensamento, ele já tenta pelo constrangimento, né, considerando esse raciocínio em si, ele de certa forma ele tenta constranger o leitor a enxergar que essa decisão seria tão óbvia a ponto de não se considerar prejudicial você destruir um embrião humano em formação, um ser humano ali em formação, né, ou um conteúdo, como muitos dizem, um conteúdo que vai se tornar um ser humano para salvar vidas. Ou seja, você sem considerando que aquilo seja uma vida, você está tirando a oportunidade de um ser vivo se desenvolver para salvar outro ser vivo. Então, essa seria basicamente a questão. Então, veja que não é uma questão tão óbvia assim quanto não aparecer, né? Há alguma dúvida de que você deveria salvar a criança e a salvaria? A resposta apropriada a essa questão é igualmente óbvia, se os blastócitos fossem destruídos pelo fogo e a criança somente ferida. A razão é que a criança não possui somente DNA humano, mas também características tais como sensitividade, consciência, emoções, a habilidade de interagir com o ambiente e a capacidade de sentir dor. Então ele está dizendo o seguinte, se diante de uma situação em que eu tenho que escolher salvar um dos dois, mas os dois estão em perigo, os dois estão em risco de morte, tanto o embrião ali como a criança estariam em risco de morrer, então, se eu prefiro a criança, e isso, segundo a ideia dele, seria óbvio bastante para que eu, mesmo fora dessa situação, eu ali pegasse um embrião ali saudável e sacrificasse para a pesquisa, então é basicamente esse raciocínio que ele está dizendo. Então ele está dizendo, olha, se uma decisão diante de um dilema é óbvia, se diante de uma situação em que eu tenho que escolher, e qualquer uma das escolhas eu vou ter prejuízo, né? Só que ambos estão em risco de morte, não tem como eu salvar os dois ao mesmo tempo, mas os dois já estão em risco de morte. Então ele está dizendo o seguinte, o fato de ser óbvio na mente dele, o fato de ser óbvio eu ter que salvar a criança, isso mostra que eu posso perfeitamente, sem nenhum problema, pegar esse conteúdo aqui da placa de Petri, sem que ele esteja em risco, e destrua para fazer pesquisas. Então, esse seria o raciocínio. Aí ele continua dizendo, compare isso com a hipótese diferente. Imagine que você deva escolher entre salvar de incêndio uma criança de 5 anos e um adulto de 25 anos. Nesse caso, está longe de ser óbvio que você deveria escolher ou escolheria o adulto de 25 anos. Veja que ele já vai meio que para o adulto de 25 anos, porque seria mais desenvolvido, né? Porque assim, é meio que para... sutilmente ele meio que manter o padrão do raciocínio dele. Olha, esse aqui ele está mais desenvolvido, ele tem mais sensitividade, consciência, emoções, habilidade de interagir com o ambiente, capacidade de sentir dor. Então ele meio que está jogando ali, né, para que a pessoa se sinta na obrigação de dizer assim, bom, se diante de um incêndio em que eu tivesse que salvar um dos dois, os dois estão em risco de morrer, e eu salvasse um, e isso na minha cabeça fosse óbvio, que eu tenho que salvar esse, então eu posso usar o outro, destruir o outro sem que ele esteja em risco. É basicamente isso que ele está dizendo, né? Se você escolher salvar o adulto, veja, você deveria escolher ou escolheria o adulto, e depois ele enfatiza. Se você escolher salvar o adulto, quase certamente não seria porque esse se encontra em um estágio mais avançado do desenvolvimento humano. Além de certo ponto, então, e quem determina? Ele determinou o ponto. Além de certo ponto, o estágio de desenvolvimento humano é irrelevante para o seu valor moral. Mas, se ele mesmo admite que, além de certo ponto, o estágio de desenvolvimento é irrelevante para o seu valor moral, quem determina isso? E quem disse que
É só quando o ser humano só a partir do momento que se determina o valor moral de um ser humano ou para um ser humano é que ele é importante. Percebe que é um raciocínio bastante perigoso. Ou seja, com isso, isso abre caminho, inclusive, para o aborto sob demanda, o aborto em qualquer momento. Porque, afinal de contas, um bebê que está na barriga da mãe, né, qual é o nível de sensitividade dele, de consciência, de emoções, de habilidade de interagir com o ambiente, capacidade de sentir dor, em relação a uma criança ou um adulto? Então, será que veja, por esse mesmo raciocínio, pode-se chegar a uma conclusão que eu considero perigosa, que é de que se você for decidir entre um bebê na barriga da mãe, que está ali, né? E a mãe, veja, estou diante de um dilema, salvar o bebê ou salvar a mãe, e eu salve a mãe, e alguém defina que isso é óbvio, então eu posso deliberadamente retirar aquela criança para qualquer tipo de pesquisa. Eu saio de uma situação em que ela está em risco de morrer, e voluntariamente determino a destruição daquele ser. Percebe como pelo menos para mim, esse raciocínio é muito perigoso. Ele está dizendo para nós que a forma como eu decido diante de uma situação em que eu não posso salvar os dois, porque os dois já estão em risco de morte, me permite voluntariamente retirar a vida de um deles. Agora, pare para pensar um pouco. Eu tenho 200 crianças em um local e uma criança em outro. Eu posso definir que é óbvio que eu teria que salvar essas 200 crianças, porque afinal de contas são 200 crianças com sensitividade, consciência, emoções, habilidade de interagir contra uma. Contra uma não, mas em relação a uma, né? E se eu definir que é óbvio que eu tenho que salvar essas 40 crianças? Veja, eu estou saindo de uma situação em que essa criança que está sozinha e esse grupo de crianças, os dois estão em risco de morrer. E aí eu tenho que decidir, porque senão os dois vão morrer. E aí eu decido salvar essas 40 crianças. E eu defino que isso é óbvio pela quantidade de crianças, por exemplo. Isso me habilitaria a retirar a vida dessa criança para fazer pesquisa para salvar essas 40? Olha, eu vou pegar uma criança só, mas vamos aumentar o número, para salvar 20 mil crianças. Não seria válido? Né? E aí eu uso esse raciocínio. Olha, tem uma criança aqui de um lado e 20 mil crianças do outro lado. Não é óbvio que eu tenho que salvar essas 20 mil? E aí eu poderia usar esse raciocínio, que as duas estão em risco de morrer, eu salvo as 20 mil. Então eu poderia pegar uma criança saudável, em pleno desenvolvimento, e retirar a vida dessa criança para fazer pesquisa para salvar as outras 20 mil? Faria sentido isso para você? Para mim não faz. Então, veja que eu não encontro validade nesse raciocínio. Agora vamos ver. Então aqui, no que se apoia, o que faz com que esse raciocínio tenha alguma visibilidade ainda, né? É o fato de nós termos dificuldade com a abstração. Olhar para isso aqui em desenvolvimento e olhar para uma criança já desenvolvida, a minha tendência é ir para o aspecto concreto aqui está em desenvolvimento, aqui já está desenvolvido. Então ele se usa desse aspecto para dizer, okay, já que é óbvio que eu tenho que salvar a criança, então por que, em situação em que os dois estão em risco de morrer, por que eu não posso voluntariamente destruir esse aqui? E veja que isso abre caminho para uma série de coisas. Né? Ah, mas Marcelo, você usou o exemplo de uma criança saudável. Mas quer dizer que não, se fosse uma criança doente. Aqui eu tenho uma criança doente e aqui eu tenho 20 mil crianças saudáveis. Todos estão em risco de morrer. Uma está sozinha aqui e as outras 20 mil estão aqui. E os bombeiros vão ter que escolher salvar ou essas 20 mil ou só essa aqui. Não tem como salvar as duas ao mesmo tempo, por exemplo. Isso justificaria voluntariamente pegar essa criança doente e utilizá-la, sacrificar a vida dela para utilizá-la para pesquisa? Eu acredito que você vai responder que não. Então veja que quando nós olhamos isso, perceba que o fato de que alguém estabeleça que é óbvio uma decisão em que seres humanos, havendo ou não dúvida sobre isso, ou diante de uma decisão em que eu tenho que escolher entre seres humanos, se a decisão for óbvia, então eu posso destruir esse que eu não preferi, eu preferi esse grupo, então esse grupo é descartável? Não é?
aqui eu tenho uma criança e aqui eu tenho 20 mil. Já que é óbvio que eu tenho que preferir essas 20 mil, caso seja, então eu vou poder destruir essa criança aqui? É óbvio que não. Eu creio que você não vai ter essa linha de pensamento. Então perceba que é bastante perigoso quando o raciocínio jurídico ele não está necessariamente de acordo com uma lógica concreta, que a gente possa, quando a gente expande para outros aspectos, que a gente não consiga enxergar essa lógica. Então vamos lá. Ayrton Escobar, Estado de São Paulo, em 2007, pouco antes da decisão dessa ADI, dessa ADIM, né? No final, a maioria dos cientistas, independentemente de suas opiniões pessoais, reconhece que não há resposta objetiva para quando começa o ser humano. Se eu não tenho uma resposta objetiva para quando começa o ser humano, como eu posso usar um chamado raciocínio jurídico que contrarie a insegurança científica a respeito do assunto? Como eu posso determinar juridicamente uma escolha em que, mesmo diante da incerteza científica, eu bato o martelo dizendo, não, olha, eu estou determinando que isso aqui não tem o mesmo valor que esse grupo não tem o mesmo valor que esse, e eu estou determinando que pode fazer o que quiser. Ah, mas já tem fertilização in vitro, já existe o descarte, olha, mas não deveria ser justamente o caso de nós olharmos para ver se mesmo esse procedimento está correto? Se realmente nós estamos indo no caminho correto em permitir mesmo isto? A resposta mais adequada é, não sei, diz o especialista em bioética e professor aposentado da Faculdade de Medicina da USP, Marcos Segre. A vida existe na célula, no embrião, no ser nascido. A ciência descreve, a ciência é objetiva. Um estudo feito por Shabazz e Coles, 2016, diz o seguinte: se os embriões foram capazes de se desenvolver apenas com nutrientes disponíveis na incubadora e na ausência do processo de implantação no útero propriamente dito, isso demonstra a autonomia do organismo embrionário desde a sua concepção. Se os embriões foram capazes de se desenvolver apenas com nutrientes disponíveis na incubadora e na ausência do processo de implantação no útero propriamente dito, isso demonstra a autonomia do organismo embrionário desde a sua concepção. Então veja que naquela época não estávamos diante de uma situação fácil, em 2016 não estávamos diante de uma situação fácil de decidir e 2021... Uma janela para a vida, sobre o início da vida e sua proteção jurídica, Kleber Couto. Não há consenso científico, religioso ou filosófico acerca do começo da vida. Então, ou seja, quando, em que momento se tornou óbvio que um embrião não era um ser vivo assim como uma criança, pelo fato de ele estar em desenvolvimento? Percebe? Que é um caminho perigoso, né? Então, vamos ver. Nós já comentamos sobre esse raciocínio, tá? E eu vou só ler para vocês. Crianças e embriões em risco de morte. Considera-se óbvio decidir pela criança. A partir desse raciocínio, vamos lá para o próximo. Criança e adulto com 25 anos. Considera-se que não é óbvio decidir por um ou outro, mas você viu lá que o autor ele meio que pendeu para o adulto sutilmente, né? Primeiro ponto, o óbvio na decisão entre a criança e os embriões vai depender do quê? Da nossa concepção da vida humana. Ou seja, a pessoa que fosse decidir nesse momento, a crença dela é que ia definir se ia ser óbvio ou não. Se ela achasse que aquilo era um mero material, um conjunto de células ali que não fosse um ser humano, para ela seria óbvio, mas se ela entendesse que aquilo ali, que aquele embrião é um ser tão importante como uma criança, não seria óbvio para ela a decisão. Segundo ponto, sair de uma decisão em que os dois estão para morrer, optando por ser possível salvar apenas um. Então, ou seja, é diferente eu escolher salvar um porque os dois estão para morrer e eu tenho que salvar um e não posso salvar os dois, é diferente de eu validar a destruição voluntária do que eu não preferi. Para mim isso é um absurdo lógico, para mim é um raciocínio que foi tomado juridicamente e filosoficamente por alguns e que não faz sentido e que abre caminho para uma série de perigos nas decisões a respeito do ser humano. E o terceiro ponto, esse raciocínio equivocado pode ser mantido, ele abre portas para aberrações, como, por exemplo, permitir o aborto em qualquer
situação porque o bebê não estaria tão desenvolvido como uma criança, por exemplo. Utilizar um ser que está ali em desenvolvimento, com 6, 7, 8 meses, para salvar a vida do irmão, por exemplo, que está doente. Então veja que eu gostaria que você refletisse sobre isso e pensasse um pouco como seria esse raciocínio se ele fosse ampliado. E pense o seguinte, reflita, se um raciocínio jurídico ele pode não apresentar uma validade lógica, quem define se esse raciocínio jurídico deve ser mantido ou não? O povo, os próprios membros que tomaram essa decisão, quem define? Deixo isso para reflexão. Até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, curta. Se não gostou também, comente. E para que nós possamos melhorar o nosso conteúdo e divulgar aí algum conteúdo que eu entenda, que você também entenda relevante, mas que nós possamos ajudar a sociedade de alguma forma. Até a próxima.